E então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo dos juízes, o Membronita pensou: saudações, membronitas! Viemos em paz para mais um episódio. Começando aí mais uma semaninha maravilhosa. Finalzinho de semana eu vou estar dando uma passeada boa aí. Vai ter parente visitando também, vai ser bacana. E vocês já pensaram quantos dias maravilhosos, quantos dias horríveis vocês têm no ano? Isso com certeza varia de pessoa para pessoa, então não vai ter uma média, não vai ter nada, mas depende muito da situação aí de pessoa para pessoa, então não vai ter uma resposta correta, mas eu diria assim, de mim, já tive anos piores. Se eu fosse avaliar aí 2022, devo ter tido ali uns 3 dias maravilhosos no mês e um horrível no mês, mais ou menos. Então 36 dias maravilhosos e uns 12 dias horríveis no ano. E o restante tá ali entre bom, mediano e ruim. Eu sou aquela pessoa que tipo de 0 a 10, de 0 a 100, nunca, raramente vai dar 100. Ou 0. Se o negócio foi muito bom, vai ser um 90, 95. Né? Agora eu vou avaliar um app. Ou não avalio. Por exemplo, né, um restaurante, 5 estrelas, de 0 a 5. Ou não vou avaliar, ou eu vou dar 5. Então, geralmente eu vou dar 5. Se foi muito vacilão, aí eu vou dar 1. Mas é difícil fazer isso. Bom, existem sim alguns estudos sobre a frequência dos dias bons e ruins na vida das pessoas. Mas esses estudos são bem inconclusivos, como eu falei, né? São muitos fatores envolvidos. Mas alguns desses estudos sugerem que uma leve maioria das pessoas experimenta mais dias positivos do que negativos. Eu me impressionei, eu achei que ia ser o contrário. E tem uma variedade também nesse fator sobre a questão de gênero, idade e cultura. Por exemplo, em 2013, um estudo realizado e publicado pelo Journal of Happiness Studies descobriu que, em média, as pessoas têm 7 dias bons para um ruim. Então, se a semana tivesse 8 dias, um ia ser ruim. E outras coisas que contam bastante também é a saúde física, mental, níveis de estresse, qualidade nas relações sociais e satisfação com o trabalho. Olha o trabalho aí que eu falei já. A pesquisa também revela que as mulheres tendem a ter uma maior flutuação emocional do que os homens, o que resulta em mais extremos de dias bons e dias ruins. Bom, vamos ao conteúdo de hoje. Já ouviram falar de Freud? Já ouvi falar já, que é Pink Floyd, né? Pink Floyd, we don't need no education. Acertou, miserável! Só que não. Sigmund Freud, se escreve Freud, é alemão, é considerado o pai da psicanálise. Nasceu em 1856. Um estudo bem importante que ele fez é o da teoria das pulsões. Já ouviu falar? Pulsões? Designa o impulso interno do ser humano que resulta no seu comportamento. No começo dos seus estudos ali, ele tinha atribuído várias pulsões para o ser humano, mas no final ele simplificou e falou que tem duas pulsões básicas, a Eros e a Thanatos, que é as pulsões, vamos dizer assim, boas e ruins, ou pulsões da vida e da morte, atividades que vão nos dar prazer ou agressivas, atração ou repulsão. Capite? Andiamo. Então, basicamente, essas pulsões causam uma tensão interna e o comportamento humano é guiado para aliviar essas tensões, levando Freud à conclusão de que nossos desejos, nosso comportamento não são de todo conscientes. Clark L. Hull, psicólogo americano, deu um joinha na publicação ali do Freud e complementou dizendo que essas pulsões podem ser divididas em duas: as primárias, que são as nossas necessidades biológicas, como fome, cansaço, e secundárias, que são as que podem ser aprendidas, como o medo,
Bom, resumindo, o que o Freud queria dizer com isso, a teoria das pulsões, é que elas geram uma tensão interna no ser humano e que isso reflete no comportamento dele para satisfazer essas pulsões internas. Então, fiquei nervoso, eu vou usar da agressividade para ficar satisfeito. E é dessa forma que ele explica a natureza humana, de uma forma psicológica, e essa agressividade que persegue o ser humano desde a sua existência. Um dia tá lá o Sr. Freud em casa, tranquilo, e de repente chega uma cartinha no correio. Quem que mandou a carta? Albert Einstein. Os dois se conversaram por carta, eles já eram amigos antes. Mas aí o Einstein entrou numa organização chamada Liga das Nações, é uma coisa, vamos dizer assim, anterior à ONU. E o Einstein ficou envolvido num projeto antropológico de resolução da agressividade humana, vamos dizer assim. Um estudo do ódio para parar a guerra. Então, em 1932, ele escreveu uma cartinha ali para o Freud. Lembrando, Einstein era um físico, Freud é um psicólogo, e Einstein escreveu para ele pedindo uma ajuda para achar um meio de resolução para chegar à pacificação do mundo. O Einstein fala sobre essa inflamação ilógica que acontece na cabeça das pessoas para aderir à guerra. Então a pessoa vai para a guerra, ela vai morrer na guerra, ela vai mandar o filho dela, vai ser sacrificado em prol de uma ideologia ou de um país que muitas vezes está agindo agressivamente por fome de poder ou uma questão mercenária. Então, essa Liga das Nações foi criada aí entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial para tentar resolver esse problema social, conter a guerra, que, como sabemos, não foi muito bem sucedido, e logo depois aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Então Einstein joga a pergunta na mesa e fala: aí, a gente tem um problema de agressividade humana, todo mundo odeia todo mundo e causa guerra e todo mundo se mata, é um negócio ilógico, a gente tem que resolver isso. O que você propõe? O Einstein falou assim: olha, eu proponho que exista uma organização livre de humanos, então não sei o que iria comandar essa organização, e ela ia ter ali o sistema executivo, judiciário, legislativo, tudo ali ia comandar o mundo. Perguntou aí, Freud, o que você acha? Freud ficou espantado, ele já estava ali na terceira idade. Ele falou: eu não estava esperando essa carta, não estava esperando essa pergunta, mas assim, olha, eu não vou poupar palavras, eu não vou pintar de bonito, eu vou ser realista com o que eu penso. O que eu sei que não vai ser bonito, não vai ser agradável aos ouvidos da população. E assim, pessoal, o Freud já é conhecido pela visão pessimista dele. E ele começa falando sobre uma coisa que ele chamou de trajetória evolutiva da violência. Primeiro, ali o homem contava com sua força física, então, quanto mais forte, ele vencia os seus oponentes. Depois ele descobriu as armas, podia pegar um pedaço de pau, podia fazer uma flecha, podia atacar o seu inimigo com objetos. E isso foi sendo evoluído. Depois o homem descobriu que em conjunto ele tem mais força. Então Freud falou que união faz a força. E depois ele comenta sobre o poder da palavra e das ideias, ideologias. O Freud disse que essa Liga das Nações aí tá longe de ser uma solução. Ele falou: eu não tenho nem ideia do que pode ser uma solução. O que ele sugeriu foi investir na educação do povo e sugeriu abandonar essa ideia de tentar eliminar a agressividade do ser humano. Então, basicamente, canalizar, Você educa a pessoa e a pessoa consegue canalizar essas pulsões internas. Faz sentido? Se você quer uma indicação de leitura sobre isso, o texto Considerações Contemporâneas sobre a Guerra e a Morte, de Freud. Ele explica bem sobre isso. Então, a agressividade é um instinto e a resolução por violência não foi eliminada. Então, essa conversa com o Einstein, todos esses textos, estudos que eles fizeram sobre o comportamento humano não resultou em nada, não serviu para nada? Muito pelo contrário.
A humanidade está em constante desenvolvimento. E ninguém cria do nada uma ideia. O próprio Einstein não aprendeu física só pela cabeça dele, ele aprendeu teorias, foi para a escola, aprendeu algumas coisas, observando ideias de outras pessoas e complementando com novas ideias. Por isso qualquer ideia e contribuição que nós tivemos é válida sim. Por exemplo, quanto mais eu aprendo sobre como algo funciona, mais fácil fica de identificar e resolver os problemas. Se eu não conheço nada de carro, uma hora vai chegar, o meu carro vai parar na rua e eu não vou saber que é porque eu esqueci de trocar o óleo, por exemplo. E o cara manjado de carro, ele vai identificar o problema já antes dele se tornar um risco potencial. Então, sim, o conhecimento é uma peça-chave na resolução de problemas, como o Freud sugeriu. E conhecer como a mente humana e a nossa mente pessoal funciona nos faz entender e prevenir problemas sociais, por exemplo. Um terrorista, o que leva ele a esse conflito que ele tem que tirar a vida de outras pessoas? Vai tirar a própria vida? Prejudicando o maior número de pessoas possíveis com isso? Qual foi o caminho que levou ele a essa atitude? O que poderia ter sido feito para ser evitado? O que pode ser feito para evitar futuros comportamentos semelhantes? Outra coisa, vamos dizer assim que eu tô postando aqui meu videozinho e de repente eu recebo um comentário bem desagradável e agressivo. Eu devo responder? Devo ignorar? Eu tenho que expor o agressor para ele ser responsabilizado pela atitude? Uma outra situação aqui. Você é uma pessoa muito importante para mim. Você é uma pessoa muito importante pra mim? Você é uma pessoa muito importante pra mim! As palavras são muito importantes, mas o tom de voz é tão importante quanto. Eu separei algumas experiências pessoais aqui que eu vou estar comentando com vocês. Mas ontem mesmo eu tava ouvindo um podcast e tirei nota de uma coisa bem interessante que eu não tinha pensado ainda. Eles falaram que o comportamento, a reação da pessoa tá relacionado com os recursos emocionais disponíveis naquele momento. E esse momento pode ser um breve momento, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa equilibrada, mas aqui aconteceu alguma coisa, esse meu dia não está bom, e por conta disso eu não tenho recursos emocionais suficientes para ter uma reação que eu teria numa normalidade. Ou às vezes é um período de tempo mais prolongado, eu ainda não adquiri a habilidade de controlar alguns impulsos, mas futuramente na minha vida eu vou adquirir essa habilidade. Então eu não tenho esses recursos emocionais suficientes ainda. Sou uma criança, sou um adolescente. É a masculinidade, dá vontade de bater, de cuspir, de falar palavrão. Uma vez eu dirigia o escolar do tio Ozzy, carregava a criançada pra lá e pra cá. Teve uma situação numa rua rural, ela fazia uma curva assim bem fechada. E na direção contrária, bem nessa curva, tava vindo um cara de moto. E na velocidade que ele tava invadindo a minha pista nessa curva pra poder não cair. Assim que ele me avistou ali na curva, ele caiu. Estrada de chão, então se esborrachou ali nas pedras. Parei o escolar rapidão, fui lá acudir o cara, ver se ele tava bem. Ele já levantou, já tirou o capacete e começou a dar com o capacete em mim. Eu entrei no escolar de volta e fui embora, ele deu com o capacete no escolar. Então você para e pensa, assim, na cabeça dele, o equilíbrio emocional que ele teve naquele momento, ele não parou pra pensar que ele tava errado. Ele não parou pra raciocinar que eu desci pra ajudar ele. Ele não parou pra pensar que ali tava cheio de criança e partiu com uma agressividade enorme. Mas não parou só aí. A besta escolar era o meu carro particular e era a época que eu tava namorando com a Manu. Então era o carro que eu tinha ali pra poder indo levar ela pra casa, né, buscar ela, passear. E próximo ali dessa rua eu tinha que passar pra poder levar ela pra casa. E esse cara
me encontrou de carro uma vez. Eu vi um carro me seguindo, me fechando, né, tentando. Eu olhei pro lado e vi dentro do carro era o cara da moto. E ele tentava me jogar para fora da pista, entrava na minha frente e parava para tentar me fazer parar, e eu desviava e saía. E a Manu ficou assustadíssima. Aí teve um outro dia que eu tava fazendo escolar e tem que passar por baixo de um viaduto e só passa um carro. Quando eu entrei nesse túnel, o cara com o carro entrou lá na frente e bloqueou minha passagem. Quando eu olhei para trás, tinha um outro carro vindo, que eu não sabia se era amigo dele para me bloquear. Mas eu dei uma ré nervosa ali, fugi e peguei outro caminho. Aí depois dessa eu falei, não, cara, não vai dar. Descobri onde ele morava ali perto de onde aconteceu o acidente da moto. Cheguei lá com o meu escolar, bati palma, saiu da casa a mãe dele. Aí eu falei, aqui mora o cara que tem uma moto, um carro assim assado. Ela, isso, é meu filho. Falei, pois é, aconteceu ali um acidente, expliquei, o cara tava errado, ele veio de violência, ele tem me fechado, ele tem feito umas palhaçadas aí na rua. Eu falei, não tá legal. E daí ela, nossa, ficou chocada. Aí saiu da casa o bonitão. E o cara é entroncadão. Ele já veio, é você! Querendo partir pra briga física. Que é assim, né? Tipo, eu na época era... Me chamam hoje de Schwarzenegger, né? Mas na época eu era tipo o Cazuza magrelão. Tô brincando, chamam de Schwarzenegger, coisa nenhuma. Me chamam de Afonso Padilha. Muito bem, o cara saiu ali pra querer brigar no braço. E saíram 6 irmãos meus do escolar. Sim, eu chamei uns irmãos, falei, eu vou lá conversar com o cara, resolver esse negócio, que tem que parar com essa palhaçada. Mas se a coisa sair do controle, vocês estão ali. Falei, cara, né? Você tava errado ali, fui te ajudar, você veio de agressividade. Então tenho notícia pra você. Você vai parar com isso. E da próxima vez, não vou ser eu que vou bater aqui na sua porta. E foi isso. Fui embora, nunca mais o cara me incomodou. Se a gente tá aqui pra contar a história é porque a gente tá vivo. O que não pode ser o final de todas as histórias. Uma vez vendendo na cantina que eu administrava, tinha um cara chato que fica assim, o pessoal ia me pagar, ele puxava o dinheiro da mão. O pessoal ia me pagar, ele puxava o dinheiro da mão. E ficou fazendo isso insistentemente, aí foi uma hora que eu fui lá, agarrei a mão dele, peguei o dinheiro e falei, vaza moleque. Todos os outros alunos tiraram sarro dele. E semanas depois, um dos alunos me contou que ele mostrou uma arma na bolsa dele que ele tinha trazido para me matar. Só não fez porque não teve coragem. Diz que pegou do pai. A gente volta ali naquela história que eu estava falando, recursos emocionais disponíveis. Esses são exemplos mais extremos, intimidação, risco de vida. Mas tem muitos mais simples que mesmo assim demonstram essas pulsões humanas. Por exemplo, voltado ao desejo. Funcionário furtando a empresa, pego nas câmeras. Uma professora aplicou, trouxe quase todos os documentos, faltou um. Começou a dar aula, falei, traz o documento pra gente terminar de registrar. Deu aula ali por uma semana. Falou, não vou continuar não, e daí, né, paguei aquela semana, peguei um recibo, e depois processou a escola, queria tirar dinheiro falando que a gente fez ela trabalhar e não registrou. Felizmente tinha um recibo. Uma outra professora pediu a conta depois de séculos trabalhando. O sindicato exige que você pague a multa numa conta pessoal. Ela tinha uma conta conjunta com o marido. A gente falou, dá uma conta pessoal aí pra gente pagar, tem o prazo. A gente não pode pagar em dinheiro, tem que ser assim mesmo. Ela passou a conta depois do prazo que a gente tinha para pagar, e quando a gente foi fazer a rescisão no sindicato, o sindicato falou, você tem que pagar uma multa, e a multa é tipo mais do que o valor pago. E eu expliquei lá, não, a professora que sabe que ela só teve um problema ali com a conta, que ela demorou para passar pra gente. O sindicato falou, é verdade isso? E ela falou, não, eu acho que o certo é certo, se eles têm que pagar a multa, eles têm que pagar. E era uma pessoa que a gente nunca esperaria uma atitude dessa. O descontrole comportamental dentro da pulsão de desejo. Uma das situações mais trabalhosas ali para mim foi a resolução da minha casa. Comprei com um contrato de compra e venda, porque o terreno estava embargado pela Polícia Federal, alguma coisa que a mulher tinha que resolver, mas na promessa de que ela ia transferir o registro de imóveis pra gente assim que resolvesse. Resolvido,
ela queria expulsar a gente do terreno e revender para outra pessoa. Só que o contrato de compra e venda também não foi assim simples, a gente fez em cartório, tudo com advogado. Aí depois ela alegou que o dinheiro que a gente pagou foi na conta do advogado, porque era assim que ele estava resolvendo, e que ele sumiu com o dinheiro. O que não era um problema nosso, eu acredito que era uma mentira também. E quando ela viu que não estava conseguindo resolver legalmente, chamou um cangaceiro dando uns tiros lá embaixo, tentando amedrontar a gente. Chamei meu pai, que morava uns 2 km da minha casa, da polícia militar, então ele veio com a arma também para intimidar o cangaceiro. No final das contas, a gente resolveu ali com o advogado e foi transferido para o nosso nome. Mas a tentativa da malandragem dessa pessoa não está escrito. Como eu comentei ali com vocês, eu tenho escutado alguns podcasts e alguns deles são de história. O cara estava contando ali a história de Fernando Collor de Mello e a malandragem dele ali com o dinheiro da poupança do pessoal. E para contextualizar, ele estava falando que o Collor era de família tradicional e o pai dele, eu acho que estava no Senado, e deu um tiro e matou um cara. Ele queria matar um outro cara e acabou dando um tiro e matou o cara errado. E ele comentou que o pai do Collor não foi responsabilizado ou preso por isso. E o cara do podcast falou assim: como é bom ser branco. E detalhe, o cara do podcast não é negro. E eu pensei, cara, que incitação ao ódio. Você pega uma coisa ruim que uma pessoa fez e caracteriza ela por um atributo físico. Provavelmente teve muitos fatores que levaram a impunidade nessa situação. E olha que assim, eu nem queria comentar muito a fundo sobre isso, porque assim, ele comentou bem por cima sobre a situação. Eu gostaria assim de falar sobre isso depois de ter lido sobre a situação, saber a motivação, como aconteceu, para entender como que aconteceu essa impunidade. Mas sim, muitos fatores, o dinheiro, o poder público. E ele chegar ao poder pode sim ter alguma relação com ele ser branco ou não, que a humanidade ainda está em processo de desracistificação, se existe isso. E da mesma forma eu ficaria indignado se alguém chegasse, visse um vídeo de câmera de segurança de um assalto e fosse um homem negro e falasse, tinha que ser um negro. A pessoa perde a oportunidade de ficar calado. E principalmente quando é uma figura pública, político, famoso, artista, youtuber, influencer, tem uma responsabilidade dobrada. E não propagar essas coisas como ódio, racismo ou fake news. Um famoso já falecido aí que eu admiro bastante alguns comportamentos era o John Lennon dos Beatles. Para vocês terem uma ideia, ele saiu da Inglaterra para ir fazer turnê nos Estados Unidos, que ainda estava muito devagar nesse processo aí do racismo. E nos shows tinha separado o espaço dos brancos e o espaço dos negros. O John Lennon se negou, tomou a frente do grupo e falou: a gente não vai tocar se não for espaço compartilhado. Eles chegaram no hotel e quando eles descobriram que tinha o espaço separado para negro ou hotel que não aceita negros, ele cancelou e mudou de hotel. Ele fez a música Imagine para conscientização do pessoal sobre a violência. Aquela música All You Need Is Love foi em protesto à guerra do Vietnã. E é muito importante gente com esse perfil para estar influenciando as pessoas pro bem, entendeu? Como eu já falei aqui, o pessoal que influencia as pessoas pro mal, vamos juntar com aquela ideia que eu falei ali, Einstein não criou tudo. Ele pegou uma base de outras pessoas e a aperfeiçoou. Eu vou citar alguns autores aqui para vocês e vou falar como eles estão relacionados. Dietrich Eckart, Richard Wagner, Stuart Chamberlain, Alfred Rosenberg e Julius Streicher. Já ouviu falar de algum deles? Provavelmente não. Agora deixa eu falar uma outra pessoa aqui. Adolf Hitler. Tenho quase certeza que você já ouviu falar. Pois é, esses caras anteriores ali foram os influencers de época, autores, políticos, que levantaram a ideia do antissemitismo, da inferioridade dos judeus, que influenciaram o Hitler. E vocês sabiam que ele foi eleito democraticamente? Pois é, no começo ele tinha 1% de votos, depois tentou de novo 18%,
Aí depois ele, em conjunto com outro cara ali, ganharam 37% de votos e entraram. O cara morreu e houve uma nova votação que o Hitler ganhou por 44% dos votos e se tornou ditador da Alemanha. Agora me digam vocês, acham que esses 44% da população tinha ideia do que ele ia fazer? Pode ser que alguns desses sim, mas eu creio que a maioria não fazia nem ideia das atrocidades que seriam cometidas por ele. E no final da Segunda Guerra, a Rússia conseguiu invadir a Alemanha, os Estados Unidos ali dando um reforço, e legal, né? O bem venceu o mal. Sabe os russos que conseguiram tomar a Alemanha? Chamados de Exército Vermelho? Eles estupraram 2 milhões de mulheres alemãs nessa tomada. Cara, 2 milhões? Dá pra encher 25 estádios do Maracanã. E foi um outro crime passado impune. Mas esses russos também, porque os Estados Unidos e o Brasil, esses países são bons, são exemplo do mundo. Vamos voltar alguns anos aí no passado? 13 milhões de negros foram exportados para as Américas para servirem como escravos. E 45% disso foi só para o Brasil. Metade, imagina? 5 milhões e meio de negros vieram para o Brasil como escravos. E 12% deles nem sobreviviam à viagem. E vocês sabem o que é 13 milhões? É a população de São Paulo, capital. O estado do Paraná tem 11 milhões de pessoas. Estamos falando 2023, tá, pessoal? Dá 2 Paraguais. O Paraguai tem 6 milhões de habitantes. Portugal, o país Portugal tem 10 milhões de habitantes. É mais do que se pegasse toda a população de Portugal. De hoje, que na época eu não faço nem ideia, com certeza muito menos. Então a gente vai longe se a gente for falar sobre a maldade humana, esse impulso de agressividade, busca pelo poder. E é de se pensar sobre o que Freud falou, sugeriu a educação, que faz sentido mesmo. Se você olhar ali 10, 20, 500, 1000, 2000, 4000 anos atrás, esse comportamento humano é existente. Então talvez, em vez de focar em eliminar esse comportamento, que é natural, talvez seja uma boa ideia aí focar em educação, conscientização, para canalizar esses sentimentos aí e diminuir. E pessoal, eu tenho bastante fé na humanidade, sabe? A gente olha bastante atrocidade hoje em dia, mas a gente tem que lembrar que a globalização faz isso ser muito visível pra gente. Eu acredito que sim, a humanidade tem evoluído para melhor, mas é muito devagar. E se parar para pensar que hoje, em um dia, a ONU, ou sei lá, qualquer organização chegasse e falasse, todos os países, um representante aqui, falar assim, acabou essa palhaçada, botar a mão na consciência de todo mundo, isso aí acabaria agora. Mas obviamente é uma utopia pensar numa solução dessas, até porque mesmo se numa baixíssima porcentagem de chance disso acontecer, num futuro próximo aí nasceria um novo espírito de porco e abusaria dessa fragilidade que o mundo se encontra quando vive em paz. Bom, e já que a gente está falando aí de influencers, pessoas que deixaram sua marca no mundo, você, Membronita, vai me dizer 3 cantores ou cantoras que já faleceram que você traria novamente para um chá da tarde. Deixa ali nos comentários para mim, que eu vou falar os meus no próximo episódio. Mais uma coisinha. As referências desses podcasts que eu tenho ouvido, vou compartilhar para vocês também, né? Alguns deles eu gosto mais, alguns escuto mais, outros menos, mas história. Vogalizando a História e História em Meia Hora, bons canais aí. Sobre filosofia e psicologia, os canais Filosofia Vermelha, Despolariza e Fragmentos de um Discurso Psicanalítico. Inclusive esse último aí, a mulher, ele tem poucos episódios,
Mas a mulher fala igualzinho, a voz é igualzinha da Dilma Rousseff, e o jeito que ela fala é igualzinho, então assim, é até meio hilário você ouvir, parece a Dilma dando lição de psicanálise. E mais um podcast bom aí sobre sociologia, desenvolvimento humano, é o Inspiração para uma Vida Mágica. Apesar do título não me chamar muita atenção, esse canal tem me surpreendido, confesso. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui e curte a música!